nieto, que se integra su nieto de Edén Carabeo, para hacer entrega de este reconocimiento a desarrollo tecnológico al ejemplar placa 67 de nombre Axel. En este momento están haciendo entrega el señor Edén Carabeo, don Manuel Suárez, de Desarrollo Ganadero Brazuca, don Ricardo Suárez, creador de la raza Gir de Tenosique, a los propietarios de Desarrollo Tecnológico de Citalapa, Chiapas, del campeón Becerro. Don Edén y su nieto, por favor, háganos favor de entregar también Edén Carabeo. Háganos favor de hacer entrega también del campeonato reservado. Bien, ahí el nieto de don Edén Carabeo está haciendo entrega del reconocimiento a don Ramón Gilberto Rivera Beltrán, al ejemplar de nombre Proteus del campeonato reservado Becerro. Continúan en este momento en la pista con el grupo cuarto, son 3 ejemplares del grupo quinto serán 2. Y del grupo sexto, 6 ejemplares. Pero me regresa al cambio del otro. Sí lo vi, pero creo que está solo. No veo a la señora. Machos do quarto grupo, de 15 a 17 meses. O animal de terceiro lugar, um animal de buena caracterização racial. No comparativo entre o animal de segundo lugar, é um animal que tem
cuerpo mais curto e principalmente levamos em consideração, ele tende a ter o corrojão, o ângulo de corrojão muito aberto. E esta característica, quando se evalua um macho pensando na eficiência reprodutiva do touro, do macho, esta característica é muito importante. Por isso, acá ele ficou em terceiro lugar. Este macho de segundo lugar, o momento dele, sua idade, ele está em uma fase de transição entre equilíbrio de posterior e equilíbrio de anterior. A gente sabe que as ondas de crescimento na carcaça de um bovino, ela ocorre em ondas. Ele cresce o posterior, depois o anterior. Cresce, e isto até chegar ao final de todas as ondas de crescimento. Este animal, neste momento, ele apresenta uma diferença mais significativa de altura do posterior em relação ao seu anterior. Isto quando comparamos com o animal de primeiro lugar, um animal muito bem caracterizado do ponto de vista de caracterização racial, muito expressivo racialmente, um animal que tem uma amplitude de tórax muito grande, peito ancho, dorso ancho, costilhas mais arqueadas, uma força muito grande na região dorso lombar e também uma amplitude de posterior nível de garupa e isco superior. E é um animal mais equilibrado quando evaluamos aplumos posteriores e aplumos anteriores, com um conjunto de bainha e prepúcio de melhor direcionamento. Também, quando miramos os testículos, a bolsa escrotal, também de melhor qualidade, testículos de maior volume e melhor posicionado dentro da bolsa. Belos 3 animais de boa qualidade, eu felicito os proprietários. Bien, el señor juez ha otorgado el primer lugar al criador Felipe Jacobo Suárez Moreno con el ejemplar Querencia. Quilate, primer lugar a la ganadería Querencia de Tenosique, Tabasco, del criador Felipe Jacobo Suárez. Un segundo lugar para el ejemplar placa 69 de Reifer Agropecuaria del Rancho El Guarumo, y tercer lugar para Sociedad de Producción Rural de Terranova. Para Tabasco el primer lugar, para Chiapas, en especial a Tapachula, el segundo y tercer lugar de este grupo, que es el cuarto. Felipe y después Reifer y después Terranova. Ya que nada más hay los naranjos y los guardados. Que te no, pues yo tengo vamos a el segundo campeonato. Van a parar a comer. No, yo pensé que el terminador lo dijo. No, sí, al terminador sí, me parece que 4 o 5 de la tarde. Va rápido. Son las 2. Voy a comenzar a subir los de ¿Ah?
precisa. Este grupo 5, de 18 a 20 meses, dois machos, muito próximos em suas medidas. Quando miramos suas medidas, uma diferença a favor do macho de primeiro lugar, em seu peso, tem uma diferença significativa em relação ao animal de segundo lugar. Isto mostra, mirando o largo de corpo desse animal em relação ao segundo lugar, e principalmente quando miramos lá a musculatura e o volume a nível de posterior. Lá um macho tendendo mais para o tipo leiteiro, uma musculatura um pouco mais plana. Aqui nós já temos um animal de dupla aptidão, uma musculatura com um pouco mais de volume e, por isso, ele tem um peso um pouco maior do que o seu concorrente. Quando miramos as características raciais, os dois machos muito boa na caracterização racial. Expressão de masculinidade muito evidente, dos machos que têm. É muito importante a gente observar no fenotipo do animal o equilíbrio entre musculatura de anterior e musculatura de posterior. O animal ele deve sempre abrir do anterior para o posterior. Quando a gente mira o equilíbrio de estrutura de membros, outro ponto em que o macho de primeiro lugar leva vantagem. Esse macho, quando em movimento, ele tende a claudicar um pouco as suas partilhas, os seus membros posteriores. E esse ponto foi decisivo em nossa avaliação dos dois animais. Dois belos animais, muito equilibrados e com características de masculinidade bastante evidenciada. Felicito o proprietário de primeiro lugar e segundo lugar. Placa 75, primer lugar. Placa número 76, segundo lugar. Primer lugar para el estado de Chiapas. El segundo lugar se va allá a Tizimín, en Yucatán. El primer lugar del rancho San José, Los Naranjos. El segundo lugar para Francisco Morgado Suárez de el rancho El Laurel en Yucatán. Este es el resultado del grupo 5 de machos, y vienen 6 ejemplares más del grupo sexto. Después de estos 6 ejemplares y para el resto de todos los machos, quedarán solamente 8 ejemplares distribuidos en los distintos grupos que faltan. Estos 6 que están ingresando, y para el resto de toda la competencia, 8 animales machos GIR. ¿Quién va? A veces no como no tendremos que ser donde escucha por la
Ahorita lo tenemos que tratar bien, ¿ah? Porque tiene más, porque, ay, mire cómo se le cae viendo el color. El de los... Aquí voy a pasar un ramo. Bueno, pues ya ni sé. Uno aquí, uno los tres del grupo pequeño. Los dos tres del grupo. Mira que me quito mi roncha, ¿va? No, pues ni me se me hizo bien elástico. Este me lo voy a guardar para mañana pasada. Sí, no, hay que tenerles miedo. A ver qué por los banderines. Ahí está. Pendiendo Lizama no lo pues no.
No le picaron la vista. Nyanyi cuando lo tenemos allá arriba. Que lo inscribimos en una tabla para poner licencia. Es probable. Grupo 6, de 21 a 23 meses. Machos Di. Quando buscamos as características de equilíbrio não reprodutor, que aqui estamos julgando futuros reprodutores da raça Di. Então, as linhas de equilíbrio têm que haver entre características raciais, características econômicas e características funcionais. E na funcionalidade, a qualidade dos aplomos assume uma importância muito grande na seleção do reprodutor. Esse macho, em sexto lugar, ele em conformação desse seu corpo, amplitude, peito ancho, dorso ancho, costilhas arqueadas, todas as características que falamos ser importante, miramos em sua carcaça. Uma carcaça muito buena, muito amplitude. Pero quando miramos esse macho nos seus aplomos anteriores, as linhas de aplomos na parte alta, nível da sua paleta, ângulo de seus membros, já está totalmente fora da linha de aplomo. E esse ponto, em se tratando de um futuro reprodutor, assume uma importância muito grande, um peso muito grande na nossa avaliação. Então, esta característica de aplomos anteriores, muito aberto na parte superior de seus membros, fez com que esse animal ficasse nessa posição. O animal de quinto lugar, um animal de boa expressão de masculinidade, um animal que tem uma carcaça também equilibrada, quando avaliamos o ancho de peito, o ancho de dorso, e principalmente musculatura a nível de posterior. Quando miramos ele quanto ao largo de corpo, no comparativo com o animal de quarto lugar, ele perde. A diferença de peso aqui favorável ao animal de quarto lugar é porque ele tem um corpo mais largo e um dorso longo mais largo. Então ele ganha em tamanho e ele ganha em peso, porque é uma carcaça mais larga. Na expressão de masculinidade, muito equilíbrio e um animal de boa regularidade nos seus aplomos anteriores e posteriores. Caminhando
Para o terceiro lugar, aqui o animal com a expressão de masculinidade muito evidenciada, já tem em relação ao quarto lugar um peito mais amplo, o dorso mais amplo e as primeiras costilhas mais arqueadas. O peso dele é mais pesado porque tem maior volume quando avaliamos ancho de peito, ancho de região dorso lombar e largo de região dorso lombar. E quando miramos o posterior, também a amplitude de musculatura na parte alta da garupa é superior ao de quarto lugar. Quando miramos ele em relação ao segundo colocado, aqui, primeiro lugar e segundo lugar, os dois animais de maior amplitude. Expressão de masculinidade, caracterização racial. Muito belo esse animal do ponto de vista das características raciais. Pescoço forte, lagiba bem colocada, bem posicionada, bem desenhada quanto a forma de castanha, com reentrância nas duas laterais da giba. Já posicionando sobre o dorso, como deve ser lagiba do macho. Um dorso ancho, costilhas muito arqueadas e também um volume muito grande de posterior. Nessas vantagens, quando miramos antes de peito, antes de dorso, ele ainda leva vantagem em relação ao animal de terceiro lugar. Quando miramos o animal de segundo lugar e o animal de primeiro lugar. Aqui no primeiro lugar, o animal também de buena caracterização racial, uma musculatura de giba também muito definida, um volume grande na sua musculatura de giba, já posicionando e assentando sobre o dorso, como deve ser na giba do macho, o peito ancho, costilhas arqueadas e largas, tem um pouco mais de largo de corpo em relação ao animal de segundo lugar. E quando miramos no posterior, o ancho, abertura de ilho e isquio, e volume de musculatura em a parte alta da garupa, ele tem maior vantagem em relação ao segundo colocar. Quando miramos o ângulo de garupa, ilho e isquio, aqui nós temos uma garupa mais equilibrada no ângulo de garupa do que o animal de segundo prêmio. Aqui uma garupa mais inclinada e essa característica reflete no ângulo do seu correio. E ali nós temos um equilíbrio maior nos seus aplumos posteriores. Então essas características nos levou a essa decisão. Belos animais, eu felicito o proprietário de todos. Bien, esta amplia explicación del señor juez en este grupo donde participaron 6 ejemplares nos permite justamente ver ahí la metodología que emplea para poder determinar en un grupo numeroso y resaltar las características que llevan a otorgar el primer lugar al ejemplar con la placa número 81. Ejemplar, placa 81, primer lugar. Placa 80, segundo lugar. Placa 78, tercer lugar. Placa 83, cuarto lugar. Placa 77, quinto lugar. Y placa 79, sexto lugar. ¿Quiénes son sus propietarios? El primer lugar es Bachihualatito. El primer lugar, el segundo lugar es de Reifer Agropecuaria, el tercer lugar de Desarrollo Tecnológico, el cuarto lugar de Ganadería Don Antonio Manterola, quinto lugar también de la Ganadería de Arroyo del Potrero de señor Don Antonio Manterola, y el sexto lugar al ejemplar con la placa 79 de don Ramón Gilberto Rivera Beltrán.
Campeão Raven menor. Animal de placa 81. Primeiro. Campeão Raven menor, animal de placa 81. Animal de boa caracterização racial. Animal que tem as linhas de equilíbrio. Quando miramos suas medidas, animal que tem medidas muito favoráveis. Maior circunferência escrotal, testículos simétricos, bem posicionado em labusto escrotal. Uma característica que é muito importante quando evaluamos machos zebuínos é mirar em labusto escrotal, a qualidade de testículo, a pele de labusto escrotal, na pele fina, sedosa. Testículo tem que ter uma boa movimentação dentro da bolsa escrotal, porque esta característica está ligada com a termorregulação testicular e é importante que se tenha uma boa circunferência, pero é importante também mirar o largo do testículo. Testículo de zebuíno, normalmente ele é um pouco mais largo, às vezes ele perde em la circunferência, pero ganha na largo de testículo. E o que importa na espermatogênese, na produção de sêmen de um reprodutor, é o número de células que este animal tem em sua bolsa escrotal, em seu testículo. E então temos que mirar não só a circunferência escrotal, mas também o largo do testículo. E esse animal é o animal mais equilibrado quando avalia